Então, boa tarde. Primeiro, vocês se lembram que no nosso encontro anterior, a gente falou em linhas gerais a respeito do documento da base para o ensino fundamental na área de linguagens, especificamente no componente curricular língua portuguesa. E hoje a gente ficou de avançar um pouquinho mais na questão da alfabetização, mas aí o que eu queria saber antes da gente entrar um pouquinho mais na questão da alfabetização, se haveria alguma questão que vocês queriam perguntar, até porque a Verusca compartilhou com vocês esse material novo que foi produzido pelo MEC, produzido pela Fundação Lehman e divulgado pelo MEC, que está agora, quando você dá download, filtrando, né? E aparecem lá um comentário, que é uma espécie de paráfrase da habilidade, e aparece lá orientações para o currículo. Claro que, como em língua portuguesa a gente tem uma quantidade muito grande de habilidades, esse material demanda, ao mesmo tempo que ele esclarece, ele demanda do professor disposição para poder encarar a leitura de todos aqueles elementos. Mas, de qualquer maneira, uma questão que fica para habilidades em que a gente não tem tanta clareza do que é que está envolvido ali, ou principalmente no caso do ensino fundamental 2, que você tem habilidades muito extensas, que dentro daquela habilidade tem uma quantidade enorme de conteúdos, e aí o professor fica meio perdido. Acho que nessas habilidades ajuda ler esse tipo de material. De qualquer maneira, eu acho que era interessante compartilhar isso com os professores, e depois eu vou compartilhar com vocês também um material que está sendo produzido pela Nova Escola, especificamente sobre alfabetização. Mas aí a gente discute um pouquinho a questão da alfabetização e aí eu mostro esse material. Tá bom assim? Perguntas, vamos lá. Coisas que porque, na verdade, eu estou entendendo que hoje a gente tem um encontro mais de trabalho, tanto é que eu não preparei outra apresentação. A ideia é um pouco a gente compartilhar encaminhamentos, as questões que vocês estão pensando do ponto de vista de produzir os seus documentos curriculares, ajustando ao que a base está propondo, enfim. Então, é uma reunião muito mais participativa do que foi a outra, que ficou muito na minha mão. Tá? Então, eu já estou aqui sentadinha de caderninho para tomar nota, tá bom? Então, não. Porque eu procurei vários componentes e estava tudo em branco. É porque tem duas salas. Tem uma parte mas tem parte de planilhas embaixo. Ele começa pela planilha, você vai para a habilidade, depois vai para o objetivo, depois tem um comentário. São 4 planilhas para todos. Tem. Porque eu peguei antes de receber o material, fui direto para o web, Sim. e aí eu não achei. Quando você vê, porque quando você filtra, o documento não vem em PDF, ele vem em Excel. Então, embaixo tem as abinhas, então você tem que dar só uma olhadinha nas abinhas embaixo. Tem uma abinha que é só o texto da base, e tem uma abinha que é o texto da base, mas o comentário. É que em língua portuguesa, quando você abre agora, já está abrindo direto na versão comentada. Por isso que dá a impressão que só tem aquela, né? Quando a gente entra para os outros. Fala. É para trabalhar. Você conhece o nosso sistema de avaliação da escola, conhece a forma como a gente se organiza. Você entende que a habilidade, ela substitui ou ela complementa o que a gente trabalha hoje como objetivo de aprendizagem? Então, você acha que, assim,
Olha, quando a gente está pensando na elaboração de currículo, e você tem na base, isso está mais claro no documento de educação infantil que eu vou falar, mas quando você pensa que você tem habilidades que vão do primeiro ao quinto, que são, eu estou falando sempre em língua, porque isso eu já falei para vocês, a maioria dos componentes foi estabelecendo objetivos ano a ano. Mas em língua não é assim. Então, você tem habilidades EF15 ou EF69. Do ponto de vista escolar, de currículo, você teria que definir quais são os específicos. Para você definir a progressão dessas habilidades ano a ano. Na educação infantil, isso está claro, porque na educação infantil não há habilidades ano a ano, há habilidades por faixa etária. Então, quando você pega, por exemplo, habilidades para crianças bem pequenas ou crianças pequenas é tipo 4 e 5, né? Vamos lá, 4 e 5, crianças pequenas. Aquelas habilidades não estão dizendo o que é para trabalhar com 4 e o que é para trabalhar com 5. Qualquer pessoa que trabalha com essa faixa sabe que que essas mudanças de ano na educação infantil é quase um mundo, né? Do ponto de vista das capacidades que as crianças vão adquirindo. Então, aí está explícito no próprio documento da educação infantil na formulação de objetivos específicos, que na educação infantil não se fala em competências e habilidades, se fala em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, o que acontece? Lá está escrito claramente na elaboração de objetivos específicos, quer dizer, supõe que essa é uma tarefa do currículo. Então, no caso de língua portuguesa, o que eu diria para você é o seguinte: a base fala de avaliação? Não. A base fala de orientação didática? Não. Quando você pegar os parâmetros curriculares nacionais, depois da apresentação dos objetivos conceituais, procedimentais, atitudinais, vocês lembram que era assim, que eram formulados os objetivos dos PCM. Aparecia uma seção de orientações didáticas, vinha lá, e orientações para avaliação. Por que não vem isso na base? Porque ela não é o currículo. Eles estão declarando, esse é o mantra. Isso está escrito. Quem tiver com o documento impresso, ele está escrito logo depois. Não, se você não tiver com o documento inteiro, se você tiver só com língua portuguesa, você não vai achar, não. Só com a parte introdutória. Eu tenho aqui no meu drive. Aqui, ó, só um chapéu, Deixa eu só ver aqui que eu já. É aqui. Começa a partir da página 15, que é quando. Não, desculpem, na página 16. A partir da página 16, o documento começa a falar assim: bom, ele fez lá toda a apresentação inicial, e aí ele começa a dizer o que cabe à elaboração de currículos. Então ele fala contextualizar os conteúdos, que é você vai contextualizar em relação à localização sócio-histórica e na realidade da comunidade onde a escola está inserida. Decidir sobre formas de organização interdisciplinar, então a interdisciplinaridade é do currículo, não da base, e aí vai. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias, você vai selecionar quais são as melhores, procedimentos para engajar os alunos, como é que você envolve o estudante nas atividades educacionais que você está propondo, construir e aplicar procedimentos de avaliação, é sua tarefa. Então, não tem gerência da base desse conteúdo.
segue aqui, só para fechar, ele fala selecionar quais são os recursos didáticos que você vai, tecnológicos que você vai usar. A base não fala, é do currículo. Criar e disponibilizar materiais de orientação para o professor, é do currículo. Claro que aqui a conversa é muito mais com a rede pública. Ele está falando com as secretarias estaduais, é mais do interlocutor. Mas para nós cabe também a rede particular, essa tarefa é nossa. E o último é manter processos contínuos de aprendizagem e gestão pedagógica. Tem uma coisa que aparece na página 18 e 19, que eram chamados, os PCN é o equivalente aos chamados temas transversais. E aí vocês vão ver que aparece uma quantidade enorme de textos legais. São todas aquelas leis que o nosso Congresso Nacional, que não tem nada a fazer, fica inventando para a escola fazer. Não é assim? Eles não fazem. Então entra as questões étnico-raciais, a questão de meio ambiente, trânsito, educação financeira, que na verdade, na primeira versão, tinha conexões com esses conteúdos. Depois, a partir da segunda, isso já subiu e agora se delegou isso para os currículos. Então, retomando a sua pergunta, eu só queria chamar a atenção o que está fora e qual é a autonomia que a gente tem. Para te responder, como é que a gente fica com o nosso sistema de avaliação e os indicadores que estão lá, né? Bom, teoricamente, a resposta para isso, ela tem que ser uma outra pergunta que eu te faço. A partir do que a base coloca, como é que fica o seu currículo? Porque o currículo define quais são as aprendizagens que você espera que cada criança tenha no ano. Olha, em cada área, eu vou ter, na hora que eu faço essa análise, eu encontro permanências, quer dizer, coisas que a gente já faz e que a base está propondo, então ok, mas também encontro aspectos que sugerem discrepâncias, coisas que a base sugere e a gente não faz. Vou dar um exemplo de uma outra escola que priorizava na seleção de gêneros os textos da esfera literária. Então, eles estão muito bem na esfera literária, mas aí as habilidades referentes ao campo da vida pública nos anos iniciais e o jornalismo midiático nos anos finais é um desastre. Então, a escola está pensando como é que ela vai fazer. No caso de vocês, que legal que a gente adotou o Jota, sei lá, porque essa parte está mais ou menos resolvida. Vamos expandir ou não vamos expandir? Essas decisões que eu estou apontando aqui, esses ajustes que você vai fazer, porque algum ajuste inevitável, não é? Então, esses ajustes vão implicar nas situações didáticas e nos objetos de conhecimento que você está apresentando para as crianças e jovens aprenderem. Então, aí sim você vai voltar. Bom, esses indicadores permanecem porque a gente continua ensinando esses conteúdos, ou é preciso acrescentar outros indicadores porque há outros conteúdos que a gente está explorando. Então, essa resposta, do ponto de vista da avaliação, ela vai ser afetada? Minha resposta eu acho que sim. Integralmente? Não, vai depender da resposta que você der a essas questões ao currículo. Eu posso complementar então a pergunta 10? Tá ficando difícil. Porque quando trouxe uma apresentação. Então, claro, a gente vai ter que fazer um ajuste de tudo isso, mas eu vou tentar retomar a pergunta da Érica. O objetivo, as habilidades, elas são mais direcionadas.
conseguir organizar e reconstruir vários nossos objetivos de aprendizagem, a gente conseguiria, você pensar em algo por eixo, ou a gente teria que escrever em um objetivo várias habilidades. A gente já faz um pouco isso quando a gente diz lá, interpretar, recuperar, inferir e estabelecer relações entre os textos do gênero X. A gente já coloca em um bloco algumas habilidades específicas, a gente já junta. Você acha que é essa a ideia? A gente vai ter que pegar essas habilidades e juntar para poder compor a escrita desse objetivo de aprendizagem? Então, aí, do ponto de vista da base, ele não tem gerência nenhuma, é uma escolha sua. Tá. Por quê? Porque eles não estão se pronunciando sobre a avaliação. Do ponto de vista da Prático. me conta que a gente já começa a prática. Já respondi isso quando eu sugeri para vocês fazerem Tá. Acho que sim. Agora, a questão que eu penso aqui, do ponto de vista de língua, é que vocês precisam considerar que, diferentemente dos parâmetros e os eixos eram constituídos pelas práticas de linguagem, são exatamente as mesmas na base. Então, você tinha leitura, produção de texto, oralidade, análise linguística. A base é a semiótica. Mas, do ponto de vista dos eixos, era isso que organizava o livro. Então, o que a gente tinha na nossa avaliação, nos instrumentos de avaliação aqui? A gente preservava de algum modo os eixos. Quer dizer, então a gente ia tentando casar vários objetivos de aprendizagem, um bem bolado do ponto de vista do indicador, entendendo que isso tinha a ver não com uma necessidade, mas eu digo assim, com uma necessidade que a gente precisasse fundir. Era fundir para tornar mais prático em função das regras que vocês foram estabelecendo do sistema de avaliação. A ideia de que precisava ter X instrumentos. Então, quanto mais você fragmenta, mais complicado fica gerenciar tudo isso. Então, a decisão não foi didática, a decisão foi prática. Vamos botar o nome ali. Correto. Tá? Bom, então eu volto para cá. Só que na base, o mesmo estatuto dos campos, dos eixos, que são as práticas de linguagem, você tem os campos de atuação. Então, os campos de atuação, no caso do Fundamental 1, a vida cotidiana, estudo e pesquisa, artístico literário, vida pública, no caso do FUND 2, artístico literário, jornalístico midiático, atuação na vida pública e estudo e pesquisa, isso não é um detalhe, ele tem uma categoria tão estruturante quanto as práticas de linguagem, dos eixos. Tanto é que quando você olha, que é no documento que tem todos os componentes daquele PDF, quando você vai baixando, filtrando e vai levantando ano a ano, eixo por eixo, você vai vendo que está lá naquelas coluninhas, campo, eixo, quer dizer, ele é tão estruturante quanto. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar no primeiro momento é pensar, como é que nós estamos na fita em relação a esses campos? Porque em relação às práticas, claro que todo mundo tem objetivos focados para as práticas de linguagem, porque a gente já herdou isso há 20 anos dos PCM. Então, mas falando, quando a gente organizava o nosso planejamento, a gente pensa em objetivos, um ou dois objetivos com os eixos. Então o eixo tal, um ou dois objetivos, outro eixo, um ou dois objetivos, para fazer o planejamento trimestral. Agora, além de pensar no eixo, eu tenho que pensar no campo? Sim. Mas como? Deixa eu ver se eu estou viajando muito. Quando a gente escolhe os objetivos, a gente tem um leque de habilidades que eu preciso trabalhar com aquele aluno. Eu seleciono ali 5
reportar a uma pesquisa. Eu acho que já passei o relatório para vocês, mas se eu não passei, você me cobra, você compartilha com todo mundo, que é a pesquisa do SEMPEC, foi produzida pelo SEMPEC, financiada pela Fundação Vitor Tílica, que serviu de reflexão para a elaboração dos parâmetros curriculares nacionais. E eu participei dessa pesquisa em dois momentos. Na avaliação, na fase 1, que era fazer uma varredura de todos os documentos. Então eu recebi alguns estados que eu precisava avaliar os documentos curriculares a partir de um formulário que eu precisava responder. Na fase 2, que era a partir de um corpus selecionado pelo próprio SEMPEC, a partir da análise dos dados, da primeira avaliação, identificar certos tipos de currículo que eles classificavam, então puxar alguns exemplos típicos, e aí tinha que analisar como especialista de língua portuguesa. Então eu entrei na fase 2 como especialista de língua portuguesa, e aí eu precisei escrever um relatório sobre isso, que é disso que eu estou falando. A fase 3 era um estudo de campo, que aí reduzia desses estados, alguns estados, então era Acre, São Paulo, e Pernambuco, e acho que Mato Grosso, não me lembro, mas tinha alguns estados. Claro que para mim eu tive que ir para o Acre, mais longe possível, né? Eu sou uma sortuda, mas foi ótimo, que foi o Acre, foi maravilhosa a forma como eles conduziram. É uma oportunidade de vida de conhecer o Acre, entendeu? Mas foi mesmo. Vai impactar. Imagina, você vive em outra situação. Porque o Acre fez uma coisa maravilhosa, porque eles casaram o trabalho com a formação inicial. Então, eles conseguiram negociar com a universidade de que o currículo de formação de professores já desenvolvesse os conteúdos que eles precisavam. Obrigada. Os conteúdos que eles precisavam para no que o professor sai da universidade já tem que entrar na formação continuada. Então foi uma parceria muito grande, fizeram todo um trabalho de elaborar um currículo também que respeitasse as condições regionais, que lá tem lugar que você tem que ir de barco, então são municípios pequenos, você não consegue segurar por exemplo, funcionando o Fundamental 2. Então o que precisava fazer? Trabalhar a ideia de temporada. Então vai lá o professor de história e vai ficar um bimestre. Então todo o conteúdo de história vai ser dado nesse bimestre. Volta. Vai ser muito legal. Ele trabalha com coisa longa e aprofundamento. Porque assim, aí o cara fica lá, atende esse grupo inteiro, volta para a geografia. É assim, mas assim, muito legal, porque você começa a entender como é que eles vão lidando. Aí sim, local, um trabalho lindo com a questão de meio ambiente, que é muito forte lá, muito forte. Fecha parênteses. Por que eu estou falando tudo isso dessa pesquisa? Porque quando a gente começava a avaliar os currículos, tinha um campo que tinha que preencher como é que o documento estava organizado. Se era por objetivo, competência, aí você não tem ideia. Tá? Que é objetivo, expectativa de aprendizagem, competências. Às vezes, o que eu chamava, que na base competência geral, habilidade era específico. Tinha documento que invertia, habilidade era geral, competência era específico. Então, o que o relatório fez? O relatório diz o que os alunos precisam aprender. Quer seja formulado, abre parênteses, expectativa de aprendizagem, moral da história, nova história, tudo igual. Teoricamente, você vai falar, não, tem matrizes diferentes, mas uma coisa que eu não faria, essa
essa altura do campeonato, falar para o professor que a partir da habilidade ele tem que derivar um objetivo, ele vai ficar com ele. Por quê? Porque no fundo, do que a gente está falando? Do que o aluno precisa aprender. Então, porque no fundo, o que você vai ver? Quando você pega um documento que chama de expectativa de aprendizagem, porque, olha, esse recuperar informação explícita tem na BNCC, é uma das habilidades do Fundamental 1. Se essa habilidade está chamada no documento da Prefeitura de Ribeirão Preto de expectativa de aprendizagem, ela também está na matriz de avaliação como descritor de avaliação. Entende o que eu estou falando? Porque quando você fala, bom, agora você pega a habilidade e transforma em objetivo, o que você está dizendo para o professor que são coisas diferentes? Aí ele começa a dar nó em trigo d'água. O que eu acho que, a partir de agora, o que eu chamaria, que eu acharia que seria mais prático, no fundo de um, chamar tudo de habilidade. Tudo de habilidade. Então, o que você vai fazer? Você vai falar de habilidades da BNCC e habilidades específicas, que era um pouco aquilo que eu estava fazendo, quando você precisa desdobrar essas habilidades. Agora, tem mais um passo, que é habilidade, indicador de avaliação, não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, no caso de vocês mesmos, quando você pega lá uma sequência de dados e você vê quais são os objetivos que você selecionou, tem muito mais objetivos, que é o que você estava falando, do que você consegue avaliar. Porque você está trabalhando também com metas que você está deslocando a longo prazo. E a ideia também é que a gente ensina mais do que avalia. O que a gente avalia, se for uma avaliação autônoma, certificativa, que acho que é disso que a gente está falando aqui, você avalia o que os alunos são capazes de fazer sozinhos. Mas você ensina o que você sabe que eles não são capazes de fazer sozinhos. Você ensina aquilo que, de algum modo, ele está desenvolvendo a sua zona de desenvolvimento proximal, está atuando nesse lugar. Respondi agora? Sim, claro. E pela experiência que você teve na nova escola, que é fazer na sequência didática, usando as habilidades, o que você percebeu, Nazé? Você tem que juntar mais de uma habilidade para um conjunto de aulas, elas cabem dentro. Eu não sei se você detalhou isso no seu trabalho, vocês pensam que no ano inteiro, vocês estão fazendo para todos os anos, para todos os desafios que eu tinha na nova escola, o desafio que eu tinha não era produzir um currículo. Isso que precisa ficar claro. Qual era o desafio que a nova escola me colocou? Você tem que elaborar aulas que exemplifiquem todas as habilidades da BNCC. Só isso. Era esse o desafio. Só. Mas aí o que você fez com essas habilidades, por exemplo, que são as 15, a que é 69, a que é 15? Você estabeleceu complexidade para cada ano? Estabeleci na hora que fui cruzando com os campos. Porque aí eu fui tentando organizar isso de modo que eu trabalhe a mesma habilidade, mas com gêneros de campos diferentes. Então, o que eu fiz? Eu selecionei um quadro de gêneros para cada ano, de maneira que esses gêneros não se repitam, e quando eles se repetem, eu estabeleço lá ou um subgênero. Então, por exemplo, notícia. Eu falo que o grupo vai trabalhar com notícia de esporte, outro vai trabalhar com notícia de cotidiano. Mas o quadro de gênero é seu, não está na BNCC. Não está na BNCC. Mas de onde eu tirei o quadro de gênero? Das expectativas, das habilidades. Porque quando você lê as habilidades de língua portuguesa, cita um monte. Então, o que eu fiz? Eu organizei um quadro, já compartilhei isso com você. Compartilhei? Gêneros citados explicitamente na BNCC. Diferente do quadro anterior que a gente trabalhava, por exemplo, de Fundium? Não. É parecido? Porque na verdade ele está atuando com as práticas sociais. Não tem muito como inventar a roda nesse lugar. Tá? Sim. Aí, o que eu fiz? Por exemplo, numa habilidade 0 EF15,
o gênero tem lá uma lista de gêneros. Significa que aquele gênero é possível de ser trabalhado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Quando a gente teve agora o evento da nova escola, agora em julho, que a gente chamou uma das autoras da última versão, ela disse explicitamente, a base não diz que gêneros precisa trabalhar. Eu falei, mais ou menos. Ela não diz assim, trabalhe no primeiro, trabalhe no segundo, mas há alguma coisa a que fazer. Algum você vai ter que trabalhar. Então, quando a gente tinha que fazer as escolhas, nós trabalhamos a partir daí. A segunda coisa que você me pergunta, da articulação. Por exemplo, no primeiro ano, tem uma quantidade grande de objetivos de aprendizagem, de habilidades relacionadas à propaganda. Primeiro ano. Fundamental, primeiro ano. Então, eu não tinha previsto propaganda. Mas como tem propaganda para ler, propaganda para falar, propaganda para escrever, se eu não trabalhar a propaganda numa sequência, eu estou perdida. E eram habilidades só para o primeiro, você entendeu? Então, a articulação é possível? Sim. E se você for ler esses comentários, essa indicação para o currículo, já tem algumas dicas de como você pode articular. Agora, por que é que tem tanta habilidade em língua portuguesa? Por causa dos campos. Porque aí, eu vou dar um exemplo banal, não é isso que eles estão fazendo, porque eles deslocaram essa habilidade. Mas vamos falar, vou pegar uma específica, que é relacionar o gênero ao seu contexto de produção. Não é assim que está formulado. Mas você tem lá, relacionar os gêneros do campo da vida cotidiana com o seu contexto de produção. Depois, relacionar os gêneros do campo jornalístico midiático com o seu contexto de produção. E aí você vai gerando um número grande de habilidades. Ou seja, junta habilidades. É possível juntar habilidades. Na hora que eu for pensar na aula, eu posso pensar no meu planejamento, eu posso juntar habilidades. Sim. Nem só no planejamento, porque já no currículo já é possível você indicar por onde você vai. Porque quando, por exemplo, na hora... Aí eu vou querer... Opa, já está aqui, eita, serviço... Deixa eu só terminar de responder, você fala. Na hora que eu estou elaborando o currículo e eu coloco lá o meu quadro de gêneros, eu já estou induzindo a articular. Mas sabe de onde sai? Isso vocês precisam entender. Sai dos campos. Porque os campos são as práticas sociais. Por isso que eu estou falando que você tem que pensar no campo. Agora, atenção. Isso também fala de uma das elaboradoras. A base, os campos de atuação não servem só para selecionar gênero. Entenderam? Não serve só para selecionar gênero. Por quê? Porque eu podia falar assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, são 4 campos, eu escolho um gênero do jornalístico midiático, um gênero do artístico literário, ok, e trabalho de uma... Não, porque quando eu estou pensando no campo, eu preciso estar atenta às práticas sociais também. Os modos de ler, de escrever, de se comunicar daquele campo. São as práticas de linguagem, não é? Que entra depois do campo. Sim. Dentro do campo de atuação, eu tenho que ter as 4 práticas de linguagem, que é a oralidade, que vão desencadear as habilidades. Isso. O campo é maior, uma interpretação, o campo é maior que o eixo, o que é maior que a prática. Da forma como a base está organizada, Porque quando você vê o título, se você pegar aquelas 3 colunas, primeiro vem o campo, depois vem as práticas. E nesse sentido, essas escolhas, se a gente não fizer sequência didáticas disso, como que eu vou trabalhar um conjunto, né? E aí... Então, aí é que está. A base não diz para você qual é a sua metodologia, mas ela induz.
Porque, na verdade, a seleção de conteúdos e abordagem... Porque, vamos pensar, a gente tem escolas que trabalham com frentes na área de língua portuguesa. Então, tem lá o professor de redação. Isso existe em algumas escolas, quer dizer, está não só no médio, tem gente que já faz isso no fundamental, né? Então, tem o professor de redação, o professor de literatura. Quer dizer, a ideia da fragmentação, ela é uma resposta didática. Então, como o documento não diz... Que tratamento você tem que dar, essa escola pode encontrar uma forma de legitimar o seu fazer. Particularmente, a ideia de campo, ele vai ter que rebolar para justificar isso. Porque a ideia de campo, ela pressupõe você olhar o funcionamento daquela esfera. Vai ser professor de campo, vai ser um professor para cada campo. Não, eu digo, teoricamente, você teria que ter um professor pensando no campo, né? Então, cada professor pensando no campo, já que eu não tenho mais... Pode ser uma alternativa. Não existe. Claro. Entendeu? Mas seria uma outra lógica de organização. Isso. Mas você acha o que é mais viável, Mazé? Não, o que eu acho assim, se a gente for pensar na cultura que a gente vem vindo, trabalhando aqui, a ideia das sequências é a saída. Eu acho que não é isso que vai... É a forma mais razoável, quer dizer, a ideia de você... E, gente, já é mais razoável desde os PCN, ninguém está aqui bolando, porque essa perspectiva, aqueles elementos que eu falei para vocês, a centralidade, que o texto é a unidade, que a perspectiva é discursiva e enunciativa, que eu preciso levar em conta os campos ou esferas discursivos, os parâmetros chamavam de esferas, que eu preciso trabalhar essas questões atenta às características composicionais do gênero, no seu funcionamento. Isso pede modalidades organizativas mais integradoras. Mas quando eu estou falando de chamar atenção para as práticas sociais, eu vou pegar, por exemplo, uma prática como a de jornalístico midiático. Bom, uma sequência didática, embora eu possa fazer, para mim não é suficiente para formar o leitor de textos jornalísticos midiáticos. Vou dar um exemplo. Então, eu pego lá, a gente vai trabalhar nesse segundo TRI, uma sequência de notícia. E aí, no terceiro TRI, a gente vai trabalhar uma sequência de conto de enigma. Acabou a notícia, eu vou para conto de enigma. Formei o leitor de jornalismo midiático? Não. Por quê? Porque o leitor do jornalístico midiático, ele costuma diariamente lidar com as notícias. Não é uma coisa assim de um concentradão. Eu vou falar assim, bom... eu vou mesmo, agosto, vou me concentrar nas notícias. Depois não leio mais. Não é assim que a vida é. Então, a ideia da adoção do Joca faz com que ela não tenha uma atividade permanente dentro da modalidade organizativa que contempla isso. Tá. Por que é legal? Porque ela... Joca, explica o que é o Joca, mas O Joca veio aqui, a equipe editorial do Joca esteve aqui em julho comigo e falou, Verus, que eu preciso ir lá na Madriga, porque o Emílio já adota, vocês adotam, eu preciso ir lá, eu procurem por elas. O Joca é um jornal infantil que ele emula as características de um jornal adulto, com as editorias básicas, mundo, cotidiano, enfim. Então, mas as notícias do contexto social mesmo. E a parte virtual dele é muito legal. Ele é quinzenal, então ele tem uma periodicidade. Então, isso que eu estou falando que é prestar atenção no campo. É prestar atenção. Se eu tiver, não quer dizer que eu não possa ter uma sequência de notícia, mas se eu só tiver uma sequência de notícias, eu estou escolarizando o gênero, porque as pessoas nas práticas sociais não leem, não consomem notícias dessa maneira. Então, didaticamente, as modalidades organizativas que eu vou pensar
elas precisam também ser uma resposta. Então, não é tudo igual. Eu vou dar um outro exemplo. Habilidades, eu posso trabalhar em projetos de SEI, por exemplo, não é só no jockey, por exemplo, né? Eu posso trabalhar com um projeto anual, né, do nosso ninho dentro e já trabalho outras habilidades inseridas ali. Então, Isso. não necessariamente é uma sequência de aula. Isso, eu posso falar assim. Ela é uma atividade permanente. Como Isso. as crianças assinam e recebem a cada 15 dias, e é uma adoção na lista de material da escola, o professor traz para a sala de aula e faz um trabalho a cada 15 dias nesse sentido. Isso. Então, eu não preciso, eu posso dizer assim, não farei uma sequência de gêneros da esfera jornalística, porque eu já tenho uma atividade permanente. Ponto. E aí eu estou dizendo, não, embora a sequência de atividades ou projeto sejam integradoras, pode ser que para algum campo não seja exatamente o melhor. Vou dar um segundo exemplo. O campo de estudo e pesquisa. Isso eu queria chamar... Hã? No 1 também. Estudo e pesquisa tem nos dois. Práticas de estudo e pesquisa tem nos dois. Nos PCN, como os conteúdos eram descritos em conceituais, atitudinais e procedimentais, por causa dos procedimentais, todos os componentes, todos tinham que colocar lá como eles iam trabalhar a leitura e escrita dos textos que veiculavam os conceitos da área que eles estavam trabalhando naquele ano. Então, o que acontecia? Precisava você também ter objetivos em relação à leitura. Quem leu História, Ciências, Geografia, já não vai encontrar nada disso. Então, qual a resposta da base? É uma resposta aí diferente dos PCN, que é toda a parte de habilidades focada em estudo e pesquisa está em língua portuguesa e não nos componentes. O que eu acho disso? Péssimo. Por que eu acho péssimo? Porque não combina com o funcionamento da esfera. Por quê? Primeiro, a gente, de fato, se debruça o estudo e pesquisa não só em conteúdos de língua portuguesa, mas... Se percebe? Eu trabalhei tanto já essa semana, estou cansada, venham aqui para ouvir isso. Não, eu entendi o que você quis dizer. Porque a área de língua não é uma área centrada basicamente nesses conceitos mais conceituais. Ela é muito mais procedimental que outra coisa. Eu tenho que ler, eu tenho que escrever, eu tenho que falar. Como é que eu faço isso? Escrevendo, lendo, falando, não é? Embora também tenha conteúdos para analisar, que aí entra a análise linguística e semiótica. Então, na minha visão, se eu não trabalhar de fato essas habilidades desse campo de uma forma interdisciplinar, eu não vou conseguir desenvolver o comportamento de estudante, porque ele não vai transferir. Com a polivalência, é possível desenvolver esse projeto. No Fundamental 2 e médio, essa coisa complica em gênero e grau, porque isso não está exatamente instalado nas práticas docentes. Então, o que é preciso é ter uma ação de currículo que fale, este campo precisa ser desenvolvido interdisciplinarmente. E aí você tem a possibilidade da escolha da escola. Isso. Que aí que a gente não abra mão que os outros componentes, isso seja o foco também da situação. Porque, e aí, o que é a base disso? Você tem essa autonomia porque a interdisciplinaridade é sua. Ok? Não, mas ele é só para ele não é para
Bom, ok até aqui? Então tá. Vamos mudar para a alfabetização? Ou não? Já está complicado assim. A alfabetização não sei vai dar. Esses slides você. Mas partindo disso que você acabou de falar, quer dizer, a escola pode ter a sua autonomia para continuar fazendo as escolhas em relação a isso. Acho que a alfabetização entra um pouco nesse sentido também. Né? A gente, duas semanas atrás, estava falando que, da mesma maneira que essa escolha sobre as práticas de estudo e pesquisa, a escola pode continuar fazendo os outros componentes, apesar da base não destacar isso. Na alfabetização, a gente também tem assuntos que não são apresentados na base, e a gente começou a discutir um pouco isso no dia 9, o quanto a educação infantil, na base, não aparece algumas das propostas do sistema alfabético de escrita. E aí a pergunta que começa então a surgir é: a gente vai deixar de fazer o trabalho de alfabetização? Porque do meu ponto de vista não. A gente tem o trabalho com os nomes próprios, com as listas, com os pontos de repetição, ou seja, a escola já tem o seu currículo estruturado com base nisso. Não acho que isso fere nada o conceito de infância, porque a criança está inserida no mundo letrado, no mundo alfabético e assim por diante. Então, acho que a gente precisa tentar pensar um pouco por essa perspectiva, quais escolhas a gente tem que fazer, porque a base propõe, mas quais escolhas curriculares mesmo a gente precisa continuar fazendo. Por exemplo, aqui eles falam muito, aqui eles falam assim, já brincar da criança. Como a brincar é você brincar com o nome, você não brincar com a língua, você brincar alfabetizando, por exemplo. Eu trabalho com gêneros também, a partir do momento que eu trabalho com parlendas, o gênero de tradição oral, então as parlendas, as cantigas, as trava-línguas, elas já propõem brincadeiras. Então essas escolhas do currículo também podem ter a ver com isso. Eu acho que a questão que a gente precisa focar é que quando a gente está falando da base em relação à alfabetização, a gente precisa separar bem a alfabetização e educação infantil, a alfabetização fundamental. Isso. O que tem no ensino fundamental, no primeiro e no segundo ano, é bastante. Então a gente não tem problema de falta de habilidade em foco em alfabetização. É intenso. O que eu acho que a questão que se coloca é quando o documento veio a público, fazia parte do marketing do Ministério apontar que havia uma exigência de que as crianças fossem alfabetizadas até o segundo ano. Por quê? Os documentos oficiais anteriores, e o que eu estou falando? Eu estou falando de documentos oficiais anteriores. Eu estou falando dos programas do Ministério, o Proletramento e o BNAE. E também a matriz de avaliação chamada ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, essa prova em larga escala. Eles definiam um ciclo de alfabetização até o terceiro. Então, o que acontece aqui? Ela vai para o segundo. No fundo, quando você vai para as habilidades, e você olha as habilidades, se você comparar a terceira versão com a que foi homologada, a terceira versão era mais clara em relação a esse quesito. Porque eles estavam considerando estar alfabetizado não só dominar o sistema de escrita, mas dominar as regularidades ortográficas, reduzindo erros por interferência de fala e dominando regularidades morfológicas. Essas habilidades estavam todas parando no segundo ano. Não tinha habilidades desse tipo no terceiro. Não tinha. Então ficava clara na terceira versão o que eles estavam esperando. Domínio do sistema de escrita no primeiro ano e domínio, vamos chamar de ortografização,
Então, na prática, repare o que eu estou falando. Só tem um único objetivo muito claro em relação ao sistema de escrita, e ele está no primeiro ano. Então, o que significa? Dominar o sistema de escrita é primeiro ano. Continua, igual no lugar. No segundo, não. Dominar e investir na autografização. Isso aparece no segundo, autografização. Mas antes, toda a autografização estava muito concentrada no segundo. Agora não mais, ela está diminuindo. Então, o que eu estou dizendo é que, no fundo, você tem um tempo maior para ortografizar, quer dizer, para trabalhar com as convenções da escrita, para trabalhar com o uso da letra maiúscula, da segmentação, do uso da página, quer dizer, tem um tempo maior para isso. Agora, sistema de escrita, primeiro, porque não tem habilidade por foco no sistema de escrita, no segundo, só no primeiro. Aí é que o drama Isso não acontecer? Como? Choca. O menino não alfabetizar no primeiro ano vai continuar, porque não é essa. Não tem, sabe? Mas não é a partir do terceiro, você pode querer. Não tem nada físico, Não, essas leis todas de profissão, teoricamente, quando você está falando porque veja bem, independente, vamos supor, o menino não se alfabetizou. E ele pode não ter se alfabetizado por N razões. E não esqueça que a gente tem uma escola inclusiva. Então pode ser. Não esquecer. Porque escola inclusiva nós não esquecemos nem Nunca, Mafé. Eu estava vendo na Globo News que teve essa semana, acho que no começo da semana, no final da outra, agora já estou baralhando tudo. Mas era o dia da inclusão, qualquer coisa, foi essa semana. Foi essa semana, né? Então tinha uma mesa com pessoas discutindo a questão da inclusão. E uma das coisas que eles estavam apontando era que a escola precisa ter autonomia de avaliação quando trabalha de inclusão, certo? Então, quando a gente está falando de inclusão, barra diversidade, eu estou falando de diversidade aqui no sentido de que as crianças não aprendem igual. Você não precisa ter um caso de inclusão para ter riscos diferentes em sala de aula. Sim, o ser humano tem mais, vai sair da família também, né? Bom, então, voltando para essa questão, claro que a base não vai o princípio que orienta não é de meter, o princípio que orienta Todos aprendem. é que todos aprendam. Então, nesse sentido, você vai ter que, primeiro, você vai ter que fazer todo o possível para que todos aprendam, e segundo, você vai ter que tentar identificar o que está acontecendo com aqueles que não aprendem e tentar verificar se é justo avaliar a todos com a mesma régua. Não sei se eu estou sendo claro. Quer dizer, não é possível você avaliar todos com a mesma régua. Então, por exemplo, a gente estava agora essa semana, numa das reuniões que eu tive, a gente estava avaliando os resultados do diagnóstico ortográfico. Então, eu comecei desta vez a chamar a atenção quais são, eram os 4%. Eram 4, 5%, 8%. Na cantina da escola, 4% é uma criança, pelo número de alunos que tem. Então, a minha pergunta é, quem são essas crianças do 4%? Quer dizer, praticamente todo mundo resolveu, mas tem 4% que não. Quem são? Quando você vai olhar na linha, porque na vertical você tem a categoria, quando você olha na linha, você encontra crianças que erram muito. Por que elas... Aí a minha pergunta eu vou falar, bom, eles são os mancha-traseiros da avaliação, porque eles afundam a avaliação do grupo, é uma leitura. Mas eu posso ver, vamos pegar essa criança no outro diagnóstico e ver ela com ela mesma. Eu vou ter que inventar
parâmetros. Porque ela pode, em relação ao grupo, estar bastante defasada, porque ela ainda não aprendeu o que todos já aprenderam. Mas se eu comparar o segundo semestre dela com o primeiro, ela com ela mesma, ela melhorou. Isso acontece muito com as crianças que são alfabetizadas, que têm uma alfabetização tardia. Por exemplo, terminam o segundo ano sendo alfabetizadas. Elas vão para o terceiro, porque a lei da progressão tem que ir, vão para o terceiro, mas enquanto os outros estão há 2 anos lendo e escrevendo, ela é um alfabeto recente. Então, todo o processo que envolve a ortografização passa por ela e ela não viu. As descobertas ortográficas, por quê? Ela estava ali pensando que letra que ela usa para escrever, estava pensando se é com 2 R's, se não é com 2 R's. Então, esse processo estava acontecendo essa semana com as professoras. O quanto é importante a gente trabalha também com agrupamentos produtivos, que a gente tem níveis de desafios para cada um, porque senão a sala trabalha com a massa, todo mundo está aí, e esses que ficam, como é que fica isso? Né? E, ao mesmo tempo, os que também são bons precisam de outros desafios. Então, tem a ver com uma questão metodológica mesmo. Que tipo de aula eu dou e como é que eu contemplo isso? É complicado. Que não é da base do currículo. Como é que é? Não é da base do currículo. É do currículo. É mais, se a gente for pensar, quando a base determina que o domínio do sistema alfabético de escrita é no primeiro ano, ela tem um foco importante da gente pensar que hoje temos muitas crianças que não são alfabetizadas no primeiro ano, considerando que a gente tem aqui, pelo menos eu noto, uma entrada muito grande de alunos no primeiro ano, e que é assim, muito grande, né? E aí eles terminam o primeiro ano, tem todo o processo de adaptação, tem mil coisas que acontecem, e que essa criança vai Eu vou dizer para você o seguinte: qualquer trabalho de avaliação básica estabelece uma correlação clara entre renda e desempenho escolar. Tá? Então, assim, conforme vai melhorando a renda, fatos, as crianças melhoram o seu desempenho escolar. Então, repara que esse documento da base. Não, eu estou dizendo. Minha renda é assim. Mas se comparado com a renda da população brasileira, saiu. Tem um jornal que eu gosto muito, que é um jornal digital, chama Nexo, que eu assino, vale a pena, muito bom. E o Nexo, um tempo atrás, ele fez uma calculadora, acho que está lá ainda. Você coloca lá a sua renda mensal e ele diz em que lugar você está na pirâmide. Gente, Mas não tem colocar as dívidas também? Eu acho que era bom botar as dívidas também, porque senão é mentira. Então, o que acontece? Na hora que você joga a sua renda lá, é absurdo, quer dizer, a gente está no topo, não é na base da pirâmide mesmo, né? Então, quando a gente olha isso, a gente fala, meu Deus, então você não tem noção do que é aqueles pequenos detentores, que eles sozinhos, um lema da vida, por exemplo, ele sozinho é a base da pirâmide inteira a renda dele, entendeu? Então, o que acontece? Eu estou dizendo para você que esses problemas são infinitamente mais graves se eu pensar na escola pública. Tá certo? Então, o espírito desse documento é promover isso, né? É promover a equidade. E o que está acontecendo? A educação brasileira, do jeito que ela está organizada, ela está reproduzindo a desigualdade. Porque quando você vê uma boa escola, ela deveria permitir que uma criança de camada popular, de classe média alta, as mesmas coisas, sabendo desse déficit, porque a gente sabe que a renda também te permite oportunidades a mais ou a menos, uma escola que primasse pela equidade deveria oferecer muito mais às crianças da camada popular. Porque se você dá a mesma coisa, você mantém a desigualdade. Equidade é você dar mais a quem precisa mais. Então, o que eu estou falando isso? O espírito da base é tentar caminhar em direção à equidade. E eu cito alguns casos
que foram melhorando o IDH, quer dizer, que foram diminuindo. Por exemplo, São Paulo, o Alckmin está dizendo que é o primeiro lugar no IDEB. Só que quando você olha a correlação renda e desempenho escolar, a desigualdade está preservada aqui. Agora, quando você olha, por exemplo, Sobral no Ceará, você olha o estado do Ceará, ele tem o IDEB, ele subiu muito no IDEB, tanto é que a referência do PNAE que era Sobral, era o Ceará. Mas o que aconteceu no Ceará? Reduziu essa distância. Então, o resultado do Ceará mostra que é possível, quer dizer, com políticas públicas. Todo mundo começou a estudar o currículo do Ceará. Todo mundo começou a estudar o currículo do Ceará. É verdade. Mas não basta estudar o currículo do Ceará. É preciso estudar como é que eles trabalham. Isso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu preciso pegar qual é o espírito. É possível uma criança se alfabetizar no primeiro? Sim. Agora, tem crianças que não se alfabetizam no primeiro? Sim. Por isso é que eles estão dizendo que é até o segundo. Agora, na escola particular... É possível a senhora não se alfabetizar no primeiro? Não. Não, claro que não. Até por conta dessas questões que eu estou falando. Mas eu posso encontrar essa situação? Posso, mas eu acho que aí tem duas variáveis que a gente precisa olhar. E acho que aqui no Notre, falando abertamente, a gente pode ver isso. A gente tem situações em que a gente detecta problemas de não alfabetização de crianças e a gente se sente desconfortável, porque a gente avalia e acha que podia ter feito mais. Tá? Porque envolve questões metodológicas e escolhas curriculares. Isso. Ou até fragilidades que a gente tem com o grupo com que a gente está trabalhando. E tem outras que a gente olha e diz assim, nossa, a gente fez todo o possível, mas essa criança tem limites, ela tem limites cognitivos. Aí é que eu estou falando que... Agora, uma coisa... eu acho que a gente, nas nossas escolas, a gente vive situações que a gente sabe que é possível fazer um trabalho. Então, quando a gente sabe que é possível fazer um trabalho, a nossa avaliação é que a gente não fez tudo o que podia, aí fica difícil você sustentar confortavelmente que você tem crianças que não se alfabetizam. E fica difícil sustentar porque não frente ao outro. Estou falando dos pais. Não, dos pais. Porque fica difícil. Quando você sabe que você fez todo o possível, você tem documentação para sustentar. E você, agora, porque também não dá para falar encaminha. Quer dizer, metade da turma é um caso de inclusão. Opa! Temos que primeiro eliminar as possibilidades para depois fazer esse encaminhamento. Como é que é? Gente, hoje, eu estava, quando as meninas, eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, estava lá na sala, e estava lendo o Nexo, que é o jornal, eu não estou ganhando nada deles, viu? Mas o Nexo sai hoje com uma dissertação, do Joca também, e vou fazer da Nova Escola também. Estou querendo fazer com que a mídia sobreviva. Então, o que ele está... Ele tem, de vez em quando, ele sai com pesquisas, dissertações ou teses, e ele apresenta por que vale a pena estudar essa pesquisa, um resumo da pesquisa, e ele está fazendo uma pesquisa de larga escala, que foi feita por um pesquisador da Federal de Goiás, que ele foi estudar as fichas dos alunos matriculados nos cursos de licenciatura. É um corpus grande. Gente, quem é que quer ser professor? É o egresso da camada popular, é a primeira geração de largas... Por quê? Porque esse salário não... Mais ou menos, ultimamente já não está tão fácil. O senhor
Então, então, a questão toda, quando você fala que o professor é inclusivo, mas acontece que, primeiro, ele não tirou o diploma dele com uma arma apontando para o diretor lá dar o diploma para ele, tá certo? Então, ele foi legitimado institucionalmente. A gente tem um aligeiramento da formação docente, né? E a tendência... Porque, por exemplo, quando a PUC ficou aí uns anos sem conseguir formar turma de curso de letras, a PUC, não estou falando da esquina. Então, tem aí um sinal dos tempos, não é? Você tem público. Mas por que a PUC não abria a turma? Como na mensalidade dela. Quer dizer... Mas também eu acho que, claro, outros caminhos, mas a gente sabe que a procura pela profissão docente cada vez melhor. Isso que você falou, quem escolhe são as pessoas que vão se... A gente quis fazer uma matéria, ainda quando existiam as revistas lá da Fundamental, da Casa das Escolas, a gente quis fazer uma matéria sobre jovens que estavam querendo abraçar a formação docente. Então, a jornalista tentou localizar alguém do Bandeirantes. Nenhum queria ser professor. Quer dizer, assim, foi um opa para encontrar um caso. Né? É difícil, né? Mas aqui existe algumas coisas mas é só botar aqui não vai acabar, não vai colocar Você consegue para professor assim, ó, é o cara que é revolto e fala assim, chega pro pai de medicina e fala assim, eu vou fazer ser professor de filosofia. Aí ele mata o pai. Quer tomar um cafezinho? Está todo mundo isso aqui desliga. Eu cheguei a falar dessas diferenças entre os parâmetros e a base, não é? Bom, o que eu queria saber porque eu tinha pedido para a Verusca, porque o que faltava dessa apresentação eram esses textos que eu fui preparando, que foram sínteses que a gente foi elaborando para o projeto da nova escola, dizendo o que é preciso focar em cada um dos ciclos em que o documento de língua portuguesa está organizado. E aí eu tinha proposto que fosse compartilhada a apresentação para que vocês lessem e aí a gente pudesse evitar de ler aqui, que era um texto longo. Então, eu queria saber, para a gente ir para a questão da alfabetização, se vocês querem ler esse assunto, esse slide aqui, se a gente vai para a discussão direto, se vocês conseguiram ler, como é que vocês se organizaram? Eu acho que a gente podia retomar a leitura, né? De tudo ou só desse? Só desse, né? Tá. Então... Vamos lá. Você pula. Você quer ler comigo? Pode. Porque aqui fizeram uma leitura que nem pode. Eu estou vendo o documento, então. Eu leio e quando eu parar você continua. Tá, então vamos lá. Nesses anos, os alunos discutem como os primeiros e segundos anos aparecem na BNCC. Nesses anos, os alunos precisarão consolidar alguns conhecimentos convencionais, tais como compreender que as palavras são escritas com letras e que há variação na sua ordem, contar oralmente as sílabas das palavras e compará-las quanto ao tamanho, perceber as semelhanças sonoras, iniciais e finais, e
reconhecer que as sílabas variam quanto à sua composição, além de perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas. Para você explicar. Para só um pouquinho aqui. Esse trecho que ela leu, basicamente o que está aqui implicado são as chamadas habilidades relacionadas à consciência fonológica. Tem um material que eu acho que eu já disponibilizei aqui, mas eu posso depois compartilhar e você passa para as meninas, que é um material que eu fiz alguns anos atrás, quando esse tema da consciência fonológica começou a aparecer, e eu fiz um levantamento de publicações, está lá a referência bibliográfica, que descreviam tarefas de consciência fonológica. E aí eu fui organizando que um dos equívocos, ontem a gente fez a tal da live lá na escola, e uma das perguntas que apareceram era por que os professores têm tanta aversão à consciência fonológica. A primeira resposta é provavelmente por estudar o assunto de verdade, não sabe. E segundo, porque provavelmente deve estar achando que é o método fonético. E não tem nada a ver com o método fonético, nada a ver. Particularmente, eu não gosto muito do nome consciência fonológica. Esse que ficou, mas eu não gosto muito. Por quê? A própria palavra é derivada de fonema, né? Então parece que a única unidade que você precisa desenvolver é de fonema. Na verdade, para mim, eu gostaria que fosse mais consciência metacognitiva ou metalinguística. Quer dizer, suspender o uso para pensar em outras unidades que compõem a língua para além do texto. Então, na verdade, perceber a palavra é um elemento de consciência fonológica. Perceber a sílaba é um elemento de consciência fonológica. Perceber que a sílaba é estruturada de diferentes maneiras, que tem um núcleo que é sempre uma vogal, é de consciência fonológica. Enfim, ok? E aí o que você tem que eu acho que é legal nesse material, vocês me pedirem, eu mando. Eu tenho lá colocado diferentes tarefas que esses materiais que eu consultei colocam como tarefas de consciência fonológica. E aí, essas tarefas inspiram a produção de atividades para desenvolver essas capacidades. E aí a gente tem uma diferença importante dos PCN, porque o PCN não entendia a alfabetização da mesma maneira que está colocada aqui na BNCC. A alfabetização dos PCN inclui letramento. Ela inclui as duas coisas, ao passo que aqui você tem duas coisas, a alfabetização e o letramento. O mantra, que era dos PCN, era a gente aprende a ler lendo, escrevendo, escrevendo. O mantra agora é a nossa tarefa é alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando. Né? Quer dizer, portanto, estabelece que alfabetizar é tratar, fazer a criança pensar sobre o sistema de escrita, que seria a alfabetização, e o letramento estaria mais ligado à discussão do uso da função social da escrita, um pouco toda aquela discussão sobre campos que a gente fez na primeira parte do nosso corpo. Ok? Bom, acho que a gente pode seguir. Presente em todas as coisas. A mediação do professor deverá facilitar o contato do aluno com a escrita e ajudá-lo a sistematizar o saber. E ajudá-lo a construir conhecimentos de modo gradativo, auxiliando a sistematizar os saberes. No entanto, apenas o domínio do sistema alfabético de escrita não garante que as crianças sejam capazes de ler e produzir todos os gêneros sociais. Para a formação de leitores e escritores competentes, é importante a interação com diferentes gêneros textuais de contextos diversificados, como
cabe à escola oportunizar essa interação, criando situações didáticas em que os alunos sejam solicitados a ler e produzir diferentes textos que circulam em nossa sociedade. Somente dessa forma é possível, conforme a distinção de Magda Soares, adquirir a tecnologia da escrita alfabética, mas também tornar-se letrados, ou seja, fazerem uso efetivo e competente dessa tecnologia da escrita em situações reais de leitura e escrita. Aqui, quando está falando do papel do professor, tem uma questão que eu acho importante. Nós não estudamos. E nem fomos ao oculismo. Nossa, nem fomos ao oculismo. A questão, gente, de que vocês se lembram que lá atrás, quando se começou a falar em abordagens construtivistas, o professor ficou se achando meio sem papel, como se ele devesse esperar que a criança construísse sozinha no tempo dela, não é? Então, o que a gente está colocando aqui é que o professor é mediador, então ele precisa ter um conhecimento sólido do objeto, quer dizer, como é que as letras representam os sons, qual é o sistema gráfico-fonêmico da língua portuguesa, e também ter uma escuta capaz de ouvir o que as crianças estão falando para interpretar do ponto de vista de fazer uma intervenção produtiva, né? E acho que aí é que mora o desafio, né? Vamos terminar isso aqui? Na BNCC, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter um foco na alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Tá. E aí uma questão que eu acho que é importante a gente não perder de vista é que nas concepções mais tradicionais você tinha uma anterioridade, você colocava que a alfabetização era anterior às práticas de leitura e de escrita. Primeiro você precisa se alfabetizar para ler e escrever. E o que está sendo colocado hoje, que se tem uma anterioridade, é das práticas de letramento. Hoje se fala em letramento de bebês na barriga da mãe, porque se sabe que por volta mais ou menos 6 meses a criança começa a desenvolver a audição e já tem quem recomende que é legal começar a ler, começar a cantar, nesse momento para a criança. Então, a criança já está sendo letrada na barriga da mãe. Então, anterioridade ao letramento, né? Quando a gente pensa na educação infantil, que o professor conta histórias, ou lê histórias para as crianças, a gente já está pensando em inserir a criança na cultura escrita, né? Agora, há crianças que se alfabetizam sem essas atividades? Sim, né? Então, se você pensar em muitas práticas de construtivistas muito focadas em que o uso é suficiente, então basta você criar boas situações de leitura e de escrita que ele vai descobrir o sistema, muitas crianças se alfabetizam. O problema é que se passaram 20 anos de políticas curriculares centradas nesse tipo de concepção. E o que acontece? Os resultados não avançaram. E aí você pode dizer, como muitos justificam, os professores não estão preparados, não se apropriaram, não sabem fazer. Bom, moral da história, o problema é que uma política pública, ela não se sustenta com esses resultados. Daí essa mudança, né? Daí essa mudança. Agora, claro que a questão da alfabetização se radicalizou, porque os dois grupos, o grupo que fala de consciência fonológica e o grupo que tem uma abordagem mais construtivista, que eu vou chamar de ortodoxa, eles não se ficam. Então você tem aí uma disputa por espaço
espaço didático grande. Então, é difícil, né? Na construção desse material, o pessoal da consciência fonológica fez documentos enormes, criticando, colocando. Então, eu falei que a base conseguiu unanimidade de não agradar ninguém. Na alfabetização. Foi engraçado que uma das elaboradoras que foi falar lá nesse evento da nova escola se recusou, falando, não vou falar de alfabetização. Polêmica. Agora, eu acho que tem, eu quero voltar no slide que eu apresentei na semana passada. Foi a semana passada ou a outra? A outra, né? Não sei por que eu fiz isso. Eu acho que eu apertei alguma coisa errada. Agora aqui. Opa, O Lucas veio ali, ó. Vai passando. é aquele que estava aquele quadro aqui para Não vai passando o slide. Então, o que acontece? O pessoal, a Emília Ferreiro, em trabalhos mais recentes dela, a Emília Ferreiro faz correlações sobre as abordagens da psicogênese da língua escrita com abordagens da consciência fonológica. Ela tem estudos sobre isso. A questão toda é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. É mais ou menos isso. Porque a Emília Ferreiro sustenta que o desenvolvimento da consciência fonológica, porque, claro, não dá para falar em não consciência fonológica alguém que chama as fases de silábico, silábico alfabético, alfabético. O próprio nome já sugere que você está trabalhando com unidades linguísticas. Agora, o que a Emília sustenta é que, na hora que a criança vai compreendendo o funcionamento do sistema de escrita, ela vai avançando na consciência fonológica e não o inverso. Então, a teoria é: não há nada que você possa fazer de consciência fonológica que acelere o processo de construção do sujeito. Ficou claro? Agora, o pessoal da consciência fonológica diz o contrário. Como é que é? Fala. Você quer falar? Isso. Que é dessa equipe da consciência. E a pesquisa que a gente fez justamente isso. Trabalhar as consciências, as habilidades de consciência fonológica na escola. E aí eu acompanhei durante 3 anos o processo de avaliação, 4, 5, 6. Qual era o limiar? Quais crianças alfabetizaram mais facilmente? Aquelas que trabalharam, tiveram melhor desempenho do que aquelas que não. E eles defendem isso. Se você trabalhar com as habilidades, rima, literação, tudo mais, na educação infantil do primeiro ano, a chance de criança alfabetizar é maior. Essa é a defesa da consciência. Vocês têm que botar essa moça para dar curso de formação de consciência fonológica aqui Não, estou falando sério, porque a pesquisa dela foi essa. Né? E a orientadora dela é uma das grandes referências nisso, no Brasil, né? A Cláudia. Inclusive, nós tivemos no final do GERA, na semana passada, no final do GERA, na semana passada, a Dona Mari conversou com a gente sobre a questão do grupo de alfabetização e tal. E surgiu, no momento em que a Patrícia falou isso, sobre a questão do letramento e da alfabetização, houve uma discordância ali na equipe, dizendo que não existe diferença entre alfabetização e letramento, e aí entrou numa situação ali bastante, né? Na verdade, eu entendi lá que não era para a gente deixar de lado a BNCC, não se preocupar com a BNCC e continuar fazendo o que a gente faz. Ok, mas o que a gente faz? Era aquilo que a pergunta que eu fiz. É nova, verdade. Eu sei entendendo. Depois a gente conversa sobre Então, isso. mas o que isso quer dizer? Sim. Isso já quer dizer qual eu acho que a gente está encontrando na alfabetização eu acho que assim, a mesma questão de coxinha e mortadela está A colocada nessa polarização, questão. né? Essa ideia de que ou é isso ou é aquilo, não tem... É como se fossem escolas de políticas mesmo.
porque o pessoal da consciência fonológica está muito ligado à psicolinguística, a esse campo, né? E o pessoal da psicogênese está mais ligado à pedagogia. Então há também uma questão de corrente. Mas a Magna transita bem com a consciência fonológica. Tanto é que essa aproximação é dela. Mas o lado da consciência ele é mais firme. Né? Mais duro, É porque o que eu acho, aí eu vou dizer minha posição. Desculpe, esqueci do microfone. O que eu acho, assim, em relação a essa questão, eu penso que, primeiro, conhecimento é uma coisa dinâmica, tá certo? Então, eu desconfio de todo... eu não consigo... eu não consigo me filiar direito à questão de religião, eu não consigo, porque eu não dou conta de lidar com esse negócio acho que a verdade... É difícil para mim, quer dizer, se eu não consigo resolver isso, nem na questão da religião, eu vou rezar para uma teoria? Não. Eu quero estudar, eu quero ver, as coisas são dinâmicas. Agora, o que é interessante de verificar, e nesse ponto eu gosto muito do Arthur Gomes de Moraes, o que o Arthur coloca, que tem um equívoco de falar construtivismo no singular, como se só fosse construtivismo quem está do lado de cá, não é? E quando a gente está tentando casar, porque qual é a grande vantagem da abordagem construtivista, a meu ver? É a concepção de sujeito que está envolvida aí. Você tem uma criança potente, uma criança que pensa, uma criança que levanta hipóteses, que opera, que vale a pena ouvir o que ela está falando, não é? E coisas muito interessantes que tem aí. Então, do ponto de vista de que sujeito eu quero formar, uma criança